E a necessidade de se industrializar e criar mercados consumidores favoreceu a queda da moeda de troca escrava, a moeda de troca humana. Então, essas relações foram perdendo poder na sociedade, e a sociedade, a comunidade internacional, né, se juntou pela primeira vez, a mesma comunidade que tinha se juntado para saber se os negros tinham alma ou não. Ela se junta agora para defender que o negro deveria ser escravo, ele devia ser um homem livre, consumidor de produtos. É uma coisa impressionante esse debate se o negro tem alma, chega, impressiona com essa relação, né? Não é só a questão do não reconhecimento para exercer as mesmas funções do homem branco naquela época, mas é a negativa, quer dizer, se negar que o negro tivesse alma, quer dizer, é o que pode haver de mais absurdo. Mas isso não é exclusividade dos negros não, viu? No fim da Idade Média foi feito um estudo para saber se as mulheres tinham alma. Claro, exato, mas são realmente duas parcelas que sofreram formas absurdas de preconceito. Eu vou daqui a pouco puxar o debate para a realidade de hoje, tem muita coisa para a gente abordar. Mas eu queria ouvir do professor Rogério, além a gente está falando do 20 de novembro, falou do dia 13 de maio, com a Lei Áurea, mas a história me parece que conta que a Lei Áurea não foi necessariamente o mecanismo de libertação real dos escravos, porque houve a lei, houve a decretação da liberdade, mas a liberdade de fato demorou para acontecer porque eles foram meio abandonados, aí não havia uma... É como você... não havia possibilidade de ressocialização e havia um preconceito, digamos, natural, enculturado nas pessoas que fez com que aquele ato não representasse necessariamente a libertação dos negros, né? A grande discussão, né, isso nos leva, até para adiantando aqui, já que você quer presentificar, e consequentemente o papel da história é esse, trazer o passado para o presente o tempo inteiro, mas com relação ao negro, a nossa dívida, eu ainda disse ontem, não é só ética não, é uma dívida financeira. E a Lei Áurea foi um mecanismo de não financiamento desses negros libertos do escravo, né, do ex-escravo. Esse homem e mulher livres agora, eles saem a ermo, sem ter para onde ir. O que é que eles vão fazer? Vão habitar os morros no Rio de Janeiro, vão habitar os subúrbios que mais tarde vai ser o subúrbio, né, das grandes cidades, e consequentemente há também atrelado a isso toda uma ideologia racista, né, que no Império, né, o próprio Dom Pedro II recebe, né, os conselhos do Conde de Gobineau, um racista, um teórico, né, racista, e por incrível que pareça, o racismo era uma ciência, considerado naquela época uma ciência, tinha toda uma sistemática que o legitimava. Havia teses que justificavam o racismo. A inferioridade do negro. Então, esse processo veio muito bem a calhar, porque inferiorizou. Se ele não tinha alma, de 1500 a 1800, a partir de 1800, ele... Tá, tudo bem, vamos considerar agora que ele tem a alma, mas a gente tem que inferiorizá-lo de algum modo. Não para torná-lo necessariamente escravo, porque agora a Europa precisa de um mercado industrial, consumidor na América, mas precisa de matéria-prima. Então, para justificar essa inferioridade, vamos levar a civilização à África, vamos partilhar a África entre Bélgica, Inglaterra, França, né? E isso, até hoje a gente pergunta, né? Foi que essas ditas nações civilizadas fizeram com a África e seus povos. E aqui no Brasil, acho que a Lei Áurea ela não teve toda aquela minúscula, né? Declaro que de agora em diante não haverá mais escravos no Brasil. Ponto. Foi um processo, muitos abolicionistas, inclusive abolicionistas racistas, que acreditavam no racismo, mas que acreditavam, sobretudo, na economia industrial liberal, né, e na
criação de um Brasil civilizado. O discurso civilizador estava também, ideologicamente, aliás, o discurso ideológico de civilização estava amparado pela necessidade da economia mundo, ora vigente. Era diferente do mercantilismo, né, que inaugura um novo tipo de escravidão, que é o escravismo. O homem agora é moeda. Né? E uma raça, o discurso racista, ele surge a partir com força mesmo a partir do século XIX. Tanto é que a associação que a gente faz à cor preta é sempre pejorativa, né? A coisa está preta. A coisa está preta, né? Sou negro, quando você faz alguma ruindade, sou negro por derradeiro. Enfim, tem vários ditos, né, que se popularizaram, né, mas que a gente introjeta tanto que a gente costuma no cotidiano repetir, né, incluindo aí os próprios negros, né? E aí essa data é importante por isso, porque consciência negra, trazer essa autoconsciência, essa luta pelo direito a ter direito, né, dos negros, que faz parte de todos os movimentos sociais, né, contemporâneos, né? E, enfim, a Lei Áurea, ela se viu desobrigada de oferecer qualquer remuneração, qualquer indenização do Estado ou dos ex-proprietários. Então era mais fácil pedir perdão. E ponto. E porque, é isso que eu dizia, não houve, por exemplo, nenhum reparo histórico do que os negros sofreram naquele período, muito menos qualquer tipo de preparação ou formação para qualquer atividade que os negros quisessem desenvolver. Sem falar que, como foi uma coisa muito recente, naquela época, o racismo estava muito impregnado na sociedade. Quer dizer, você imagine, a princesa Isabel decretou a Lei Áurea, mas era impossível, a partir dali, por exemplo, imaginar um negro na escola, né, professora? A gente ocorre alguns deslizes quando a gente pensa assim em sociedade, porque a gente pensa que a comunidade negra estava totalmente afastada do método da educação, das escolas, né? Quando a gente vai ter professores, médicos, já desde 1850, tá? Como Ernesto Ribeiro, né? Rebouças, negros, considerados afrodescendentes, mas que eram embranquecidos pela sociedade, porque ser negro era sinônimo de ser pobre, né? E até hoje, trabalhar é sinônimo de ser escravo, né? Quando a gente vê alguém trabalhando muito, a gente canta aquela musiquinha do escravo para ele. Lerê, lerê. Não é? Trabalhar é sinônimo de ser pobre, né? Numa sociedade que vive aos moldes, né, daquele barroquismo de o ser senhor é o estar, ter o meu escravo para calçar o meu sapato, né? O trabalho é menosprezado. Então, a gente tem uma maior dificuldade de reconhecer a comunidade negra. E a gente teve um problema no Brasil, que a partir da Lei Áurea precisava se justificar porque a população negra era pobre, porque eles tinham vícios, porque a sua culinária era muito temperada, né? Então, para isso a gente precisava embranquecer a população, e isso a ciência caiu muito como uma luva. E o darwinismo social, né, surgido no século XIX, que não teve nenhuma ligação à teoria da evolução das espécies, mas que surgiu como uma resposta científica à inferioridade negra, né? Como uma forma de inferiorizar os povos, não só negros, mas das origens tropicais. Então, quer dizer, o ápice da civilização do Homo sapiens, da nossa espécie, seria o homem branco europeu. E por isso, tantos imigrantes italianos, alemães, espanhóis no Brasil. Vamos embranquecer, vamos dizer para essa população que não vale a pena misturar o nosso sangue branco com o sangue negro. Até porque a gente vai ter vários negros na sociedade, reconhecidos como grandes comerciantes negros, né, contadores e professores, e que no momento da libertação dos escravos, após o momento da libertação dos escravos, precisam ser apagados e substituídos por figuras brancas. Então, esse reconhecimento do Dia da Consciência Negra, até muitos alunos têm dificuldade, o próprio aluno ele tem dificuldade de se afirmar como negro na escola. Às vezes, quando o aluno diz, eu sou negro, aí a gente escuta muito ainda se olhar para você dizer, não, você não é negro não, você é moreno.